Olá, bem-vindos a mais um Por Dentro da Pós. Eu sou a Oriana Gai, estarei aqui com vocês hoje falando sobre um tema muito interessante. Vocês sabem que o programa Por Dentro da Pós sempre traz as melhores tendências sobre as questões envolvidas, tanto na área de educação, saúde, meio ambiente, negócios. Mas, puxando sardinha aqui para o meu lado, eu trouxe um super convidado para falar sobre vagas temporárias. Trouxe o professor José Benedito Caparrós Júnior, que é coordenador da área de pós-graduação em Relações Internacionais aqui do Grupo Ninter. Professor José, bem-vindo e muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, né? Primeiramente, eu que lhe agradeço, gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando a gente. Como já a professora Oriana comentou, meu nome é José Benedito, eu sou professor da Uninter. Eu sou internacionalista, formado em Relações Internacionais e mestre em Educação e especialista em Gestão de Pessoas. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é super legal, que é vagas temporárias. A gente sabe aí, porque vários momentos do ano a gente percebe que a divulgação de vagas ela acaba se estendendo, se tornando um pouco maior em determinados momentos. E agora, não fora disso, a gente está num momento aí de Páscoa, então que também tende a aumentar para essas vagas temporárias, empresas procurando mão de obra temporária. Aí a gente também tem Dia das Mães, Natal. Então, o que saber sobre essas vagas temporárias? E como é que a gente pode se preparar para tudo isso? Como é que eu preparo meu currículo? Como eu me preparo para uma entrevista de emprego? Até porque a gente vai falar de uma possibilidade depois que essas vagas temporárias também trazem sobre efetivação dessa pessoa, efetivação dessa força de trabalho. Então, vale a pena você se empenhar ali nessa vaga, mas só para a gente ter uma ideia, eu e o José, a gente trouxe uns dados para vocês, eu queria trazer aqui na minha colinha, que a previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário é que 700 mil vagas temporárias sejam criadas nesse primeiro trimestre em 2022. Só que essas vagas temporárias, claro, estão aí, a gente tem bastante concorrência, é costume, as pessoas falarem sobre essa questão de concorrência das vagas, mas a gente precisa se preparar. Será que a gente também está preparado em relação a isso, não é, professor José? A gente tem que ter uma formação, uma capacitação também para entender o que é esse empregador, essa pessoa está procurando em relação a essa força, essa mão de obra, Então, essa preparação também é importante, Não, exatamente. Eu acho que até faz parte da preparação, professor Oriana, até um pouco que antecede, mas vai fazer parte disso que você falou da preparação, é a gente entender que as vagas temporárias, elas estão correndo o ano inteiro. Então, vamos pegar o exemplo que a professora Oriana trouxe, da Páscoa. Agora aqui a gente está em abril, agora que a gente está entrando no período da Páscoa, mas o setor já está contratando desde dezembro. Então, quando a gente fala de preparação, a gente não está falando só sobre hard skills, soft skills, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente está falando também de você entender o mercado de trabalho. Você entender, se você pretende candidatar para uma vaga temporária, você entender como ela funciona. Então, por exemplo, começou em dezembro, Páscoa. Já deve ter começado, já está começando o Dia dos Namorados. Logo depois do primeiro semestre, já vai começar Natal, as festas do final de ano. E uma coisa também importante para você entender sobre esse mercado, entender sobre esse contexto, além de que é o ano inteiro que as vagas temporárias são ofertadas com bastante antecedência, é que elas podem ocorrer em qualquer demanda. Então você vai ter na indústria, por exemplo, na indústria de chocolate, você pode fazer parte aí da linha de produção, do comércio em lojas que vão precisar de mais vendedores, até gerentes, de pontos de venda, de serviço, prestação de serviço, como por exemplo entrega. Hoje cresceu muito o mercado online. Então nessas épocas tende a sobrecarregar a logística, por exemplo. Então vai lá e surge essa necessidade. Então a gente vê o quê? São várias as áreas, vários contextos e é o ano inteiro. Exatamente. Puxando, fazendo esse gancho que você falou sobre indústria, a gente tem os dados aqui também, segundo a Associação Brasileira de Trabalho Temporário, que a indústria é o que mais contrata para trabalho temporário. Então, ali tem uma representatividade de 55% dessas vagas, já seguindo pelo setor de serviços, responsável por 35%, e aí seguindo o comércio, com 10%. Então, também entender quais são os empregadores também te deixa mais assertivo em como você se aplicar, em como você procurar essas empresas também, em como você está lá preparado para essas vagas temporárias, José? E aqui eu quero fazer um gancho
em relação a isso, a gente talvez ia falar isso mais para o final, mas eu acho que é bem importante já por conta desse perfil, que aí você vai falar assim, poxa, mas aqui na minha região, eu não sei como é que é, se tem mais indústria, se tem mais serviço, como é que está configurado esse mercado de trabalho. A gente sabe que tem muitos jovens iniciando e às vezes você também está mudando de área de atuação. Desde o final do mês passado, em março, o Ministério do Trabalho e Previdência, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, elaborou um guia maravilhoso. Aqui a gente tem que elogiar quando a gente precisa elogiar, né? Então, um guia que vai trazer informações, vocês não têm ideia da quantidade de informações quantitativas e qualitativas a respeito das ocupações. E lá nesse Guia Brasileiro de Ocupações, é assim que ele chama, então se você está me assistindo aí, já dá uma fuçada, já dá aí uma procurada na internet, que você vai achar esse guia, que ele está disponível online, acessível e gratuito para toda a sociedade brasileira. E ali ele traz muitas informações em relação à empregadora, ao perfil desse empregador, o perfil dos trabalhadores, histórico de vagas, demissões, admissões. Então, assim, tem muita informação legal. Então, você entender também como é que está a sua região ali em relação às contratações. Poxa, aqui na região sul a gente tem um perfil mais de serviços, eu estou na região norte e tem um perfil mais de indústria. Estou chutando aqui, tá, gente? Eu estou sem acesso a esse guia. Mas ali você também consegue perceber, né, José? E aí a gente pode entrar depois, quando a gente começar a falar sobre essa preparação, há uma questão bem mais assertiva, né? De entender o perfil, de entender que esses dados, essa análise, que eu preciso de uma análise analítica, e aí o José falou um pouquinho sobre soft skills, que é perfeitamente enquadrada nessa soft skills, que a gente precisa parar um pouco ali. E eu brinquei esses dias, estava num determinado momento falando sobre esse Guia Brasileiro de Ocupações, eu falei, você precisa perder um tempo ali nesse guia, mas não é perder um tempo, você precisa ganhar um tempo ali dentro desse guia, porque você você ganha muito mesmo em informações, em qualidade. E esse sistema que é atualizado, vai ser atualizado aí constantemente, ele usa dados oficiais do próprio Ministério do Trabalho, esses registros que são oficiais. Então ali você tem um histórico de desde 2015, se eu não me engano, até o ano passado, né, até 2021, quando agora foi lançado em março desse ano, e a atualização vai ser constante. Então vale a pena utilizar esse guia para você conseguir se preparar, para você olhar também e, né, ali você começar, poxa, agora o José falou, realmente, Páscoa já começou no final do ano passado. A indústria está produzindo a todo vapor, porque abril lá, já logo daí nas próximas semanas, a Páscoa já tem que estar acontecendo, as compras já aconteceram. Mas a gente tem Dia das Mães, a gente tem Dia dos Namorados, que vão movimentando. Então vale a pena você se preparar e você começar a olhar e mapear essas vagas também e verificar se você tem interesse e você está adequado também para pleitear aí para concorrer também a uma vaga dessa, né, José? Não, exatamente. E é exatamente isso, sabe? Porque o que acontece normalmente, né? A gente faz nosso currículo e sai distribuindo, enviando para as empresas via e-mail, a gente sai entregando ele impresso também. Só que, como a professora Oriana falou, a gente precisa se preparar, né? Precisa saber o que está acontecendo o tempo inteiro, então não vou lembrar de tentar uma vaga na temporária na indústria da Páscoa em abril ou fevereiro. Já começou antes. Se você está em abril, fevereiro, se ligou disso, de repente, vê mais para frente, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. E entender como que é a economia da sua região também. E é bem o que você comentou. Isso é investimento de tempo. Isso vai te trazer muito mais resultado e vai ser muito mais assertivo do que a gente sair fazendo as coisas automaticamente, de modo inconsciente, instintivamente, né? Isso não dá para ser dessa forma. Hoje o mercado está muito competitivo, todo mundo sabe disso. Tem mais trabalhadores do que vagas de trabalho, então quanto mais estratégico, mais racional a gente for, melhor, sem sombra de dúvida. E com essa retomada que a gente percebe aí, a gente tem percebido, né, desde o final do ano passado, começo do ano, em relação já à vacinação, à pandemia, a gente sabe que os setores estão esquentando aí, estão melhorando cada vez mais, né? Então a projeção já de janeiro desse ano, em relação ao janeiro do ano passado, foi 13% a mais de vagas. Então, vale a pena dar uma olhada, vale a pena, né, você procurar e ver se você também está adequado a tudo isso. Voltando ao guia, José, eu queria falar que especificamente sobre ele, vale a pena dar uma olhada em puxar ali a sua ocupação, só ressaltando aqui que essas ocupações, elas são da Classificação Brasileira de Ocupações, da CBO, né? Então ela tem que estar registrada. E no final do mês passado também nós tivemos 22 novas ocupações reconhecidas pelo Ministério.
eu olhando lá, a princípio até ontem, quando eu olhei esse guia, essas 22 novas ocupações ainda não estavam contempladas no guia. Como eu falei, acho que essa atualização aconteceu junto com a liberação, lançamento do guia, mas a tendência é que essas novas ocupações sejam incorporadas. E novas ocupações que forem surgindo assim com determinado, né, como ocorreu o mercado de trabalho. Mas uma lacuna muito bacana ali sobre uma determinada ocupação, você pode pegar ali o primeiro, o analista de controladoria, por exemplo, ele traz especificações também não só quantitativas em relação a salários da região. Se você olhar, poxa, de repente minha mulher vai ser transferida, eu vou mudar da região norte para a região sul e perceber como é que está essa sua ocupação lá na região sul, né? E você que está na região norte, ela também traz as questões como eu falei para vocês no início, qualitativas, e vai trazer questões sobre conhecimentos, habilidades e atitudes. E aqui para a gente, né, a nosso lindo e famoso chá, que a gente gosta de chamar, a gente já tem hoje aí, já foi para chave, já envolve valores, enfim. Então, vamos nos abster aqui a questões teóricas em relação à administração, mas o que é importante em relação a isso? Quando nós falamos sobre formação também, quando você acessa lá esse guia e percebe como é que são os conhecimentos necessários para uma área de controladoria, por exemplo, né? Esse analista de controladoria, então vai ter uma listagem de conhecimentos necessários para essa ocupação. E aí, habilidades, quais são as habilidades necessárias? Eu preciso entender sobre isso, eu preciso entender sobre aquilo. Quais são as atitudes que eu preciso ter? Você munido de informações como essas, você pode preparar o seu currículo e ir para a entrevista muito mais assertivo, né? Então, o meu currículo vai estar mais adequado, a minha entrevista, a minha linguagem vai estar muito mais adequada. Claro que a gente não está sugerindo aqui mentir no currículo, a gente vai falar sobre isso. Eu estou dando um monte de spoiler, né? Eu acho que eu já estou adiantando o tema. Mas a gente pode, né, abranger ali o que realmente aquele recrutador está precisando, ele está querendo ouvir também, né? Que você fale e que você tenha essa linguagem, você tenha a sua fala ali no momento, né? Para convencê-lo por que você, né, precisa estar naquela vaga, por que você vai assumir aquela vaga. Como o José falou, as vagas são muitas, as pessoas são muitas, né? Tem muita gente querendo e as vagas, né, são mais reduzidas, então a gente precisa se destacar. E essa é uma forma. Então o guia traz realmente muita qualidade para a gente em termos de informações. Então vale a pena a gente olhar em todas as nossas ocupações, a gente também aqui já começa a fuçar também as nossas, porque é muito interessante mesmo a gente perceber como é que estão as regiões, como é que estão admissões, demissões, às vezes a gente tem ali também o estoque atual de vagas, então quantas vagas existem no mercado de trabalho, podem ter momentos regiões mais saturadas, regiões menos saturadas. Então, se você tem disponibilidade também de mudança aí de região, de trânsito, né, nisso tudo, então é uma questão bem bacana também, né, José? Não, é fundamental. E o legal também é que a gente pode aproveitar essa oportunidade de olhar mais analiticamente para esse documento, de fazer uma pesquisa, né, de ser estratégico com a nossa candidatura, porque ele também vai trazer uma série de subsídios para você entender o que você vai querer daqui para frente, né? Então, por exemplo, se é indústria, se é serviço, se eu quero trabalhar com varejo, por exemplo, eu quero me especializar em vendas. De repente, se eu estou desempregado, eu posso pegar uma vaga temporária como vendas, pode ser, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui no shopping e tal. E assim a gente vai já seguindo, já direcionando todo esse esforço para uma determinada área de atuação que a gente quer, né? Então, isso também é importante. Esse tipo de informação, esse documento que a professora Oriana comentou, ele também vai servir aí de subsídio para você entender, para você ver quais são as oportunidades que tem no mercado, como que eles estão distribuídos e o que você mais se adequa. E você já vai saber também onde procurar esses empregos. Lembrando que as vagas temporárias, às vezes, né, também é um spoiler isso, mas muitas vezes é uma oportunidade de uma efetivação de você construir uma carreira. Exatamente, é uma grande oportunidade, às vezes as pessoas entram naquela vaga e falam, é só uma vaga temporária, eu vou entrar e eu não vou ficar e tal. E às vezes é uma grande oportunidade de você começar naquela empresa, né, José? É você começar aquela tua carreira, você se desenvolver e de repente dentro da própria empresa você fala mas eu não gostei muito dessa área. E tem recrutamentos internos também, você migrar dentro dessa empresa também e ter uma baita oportunidade ali. Então, agarrem essas oportunidades de vagas temporárias que elas são muito boas realmente de a gente conhecer as empresas. E claro, se for só aquele momento, enfim, você foi contratado só para aquele período,
vai terminar seu contrato, então você pode partir para outro momento, de outra vaga temporária, mas é uma grande oportunidade mesmo, né, José? Sim, total. E eu acho que eu tenho até uma experiência de causa, porque eu queria até comentar com vocês, hoje eu sou professor e pesquisador na Uninter, mas a minha carreira na Uninter começou como vaga temporária. Né? Eu fui contratado pelo Centro Universitário Internacional Uninter para trabalhar com revistas científicas. Então, eu estava num cargo de uma profissional, que hoje em dia é minha amiga, que ela saiu de licença maternidade. E eles precisavam de alguém para colocar no lugar dela temporariamente. Se eu não me engano, na ocasião, meu contrato era de 6 meses, algo parecido com isso. E eu fui lá, né? E eu estava num período muito interessante da minha vida, que era uma transição de carreira. Eu estava saindo do mundo corporativo, eu estava mirando justamente em trabalhar com pesquisa, ser professor, docente, e apareceu essa oportunidade de uma vaga temporária, eu agarrei e fui lá. Então, eu tenho essa experiência, posso comentar aqui claramente com vocês, que são oportunidades, não importa a área, não importa o setor, não importa cargo, as vagas temporárias elas podem ajudar sim a gente a se efetivar, a construir uma carreira. É verdade, eu lembrava dessa história, mas a gente esqueceu de puxar isso aqui, né? A gente estava nos bastidores comentando e realmente, então aí, já super ficou uma oportunidade para vocês já começarem a procurar aí nas vagas, olhar o mercado e ver como é que ele tá. José, eu acho que a gente ainda tem um tempinho aqui antes de um pouquinho do nosso intervalo para a gente começar a falar então sobre essa preparação. Será que a gente já pode começar a listar para o pessoal? Você quer começar ou quer comentar alguma coisa ainda em relação às vagas? A gente pode dividir essa preparação, veja se fica bom, em algumas dicas que a gente pode trazer, umas dicas bem importantes para entrevista de emprego e outras dicas também para você ser efetivado. Pode ser também. Pode ser? Em relação ao currículo também, né? Em relação ao currículo. Eu fiz umas anotações aqui, eu também trouxe a minha cola. Eu coloquei 10 itens que a gente tem que ficar atento na hora da entrevista, tá bem? A primeira delas, sem sombra de dúvidas, e a gente já comentou aqui, é pesquisar sobre a empresa. Gente, não tem como você ir para uma entrevista de emprego, mesmo se é temporário, mesmo que de repente, olha, eu vou pegar esse emprego temporário porque eu estou precisando de dinheiro, não é a área que eu quero atuar. Mesmo assim, você tem que pesquisar para a empresa, né? Porque vai ter um recrutador, vai ter uma pessoa te analisando e entre você conhecer bem a empresa e alguém que não conhece, ele vai te escolher, né? Vai ver ali, ele vai entender isso como uma tentativa ali de você se sobressair, né? E, né, gente, muito mais profissionais do que vagas de emprego. A segunda, atenção aos detalhes. Então, quando você for montar o currículo, você for entender a empresa, você prestar atenção nos detalhes. Vou pegar uma vaga, vou fazer uma entrevista para uma vaga de emprego no escritório de advocacia. Qual é a vestimenta? Qual o jargão que eles usam? Qual que é mais ou menos a cultura? Claro que eu não vou saber exatamente daquele escritório, mas eu vou saber mais ou menos como os escritórios desse setor agem. Se for, por exemplo, numa empresa de publicidade, de marketing, gente, muda tudo. Vestimenta, forma de falar, forma de condução da entrevista. Então, entender um pouco, fazer essa pesquisa, observar os detalhes, né? Outra que eu peguei aqui, estar preparados. Então, eles vão fazer uma série de perguntas, né? E você precisa estar preparado, saber o porquê você quer aquela vaga, o porquê que você vai ser diferencial. É um exercício até de autoconhecimento, eu diria, sabe? Então, você vai refletir sobre tudo isso, escreve, coloca no papel, funciona bem, você colocar no papel, escrever. A outra que eu trouxe é não se atrasar. Parece bobo, né, gente? Parece que é falar o óbvio. Mas, gente, às vezes a gente precisa explicar o óbvio para as pessoas, porque a gente sabe que não pode atrasar e mesmo assim um monte de gente atrasa na hora da entrevista. Se você não conhece muito bem a região, vai um dia antes, passa na frente, ou sai com muita antecedência, mas não pode se atrasar. E vamos fazer um parênteses aqui, porque obviamente com a pandemia isso deu uma acelerada nesses processos, ou o trabalho home office também, e os processos também começaram a ocorrer de forma home office, né, de forma remota. Então, esse não se atrasar também vale para você que vai fazer uma entrevista online, pelo amor de Deus, acesse esse link antes, verifica, separa um fundo adequado, né? Então, vou acessar aqui do meio da minha sala, com aquela confusão, o pessoal passando, barulho, porque isso tudo pode trazer ruídos, né? Tudo isso pode trazer uma certa...
complicado para quem está conversando. Claro, a gente sabe, são pessoas, nós somos humanos e tudo, né? Mas só para a gente entender também que existe esse processo também de recrutamento dessa forma, que tem se expandido também, tem crescido mais para vagas home office também, mas a gente precisa perceber também esse momento de ver a nossa internet, como é que ela tá, perceber se tá tudo redondinho, desliga, liga de novo, né? Pede pro pessoal da casa dar uma segurada, prende os cachorros. Eu falo isso por também conhecimento de causa, porque lá em casa, quando precisava fazer as reuniões em pandemia, prendia um pouquinho os cachorros e tal, entender as crianças. Então, tenta organizar com o pessoal. Ali né, você vai ficar ali às vezes uma hora, meia hora, enfim, com um recrutador, com algum entrevistador, mas vale a pena a gente atentar para isso. José, a gente vai chamar o nosso intervalinho agora. Um momentinho, vocês esperem aí, porque o José trouxe uma listagem maravilhosa, cheia de dicas para vocês. A gente volta já já. O programa Planeta Games pede sua atenção de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveite e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Uninter apresenta Técnico em Brinquedoteca. É possível ganhar a vida brincando e dar dinheiro, sim. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é Franciane, eu sou pedagoga, tenho mestrado em educação. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. É bem interessante, então, que a gente entenda quais são esses 3 ingredientes. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Uma pessoa aqui para contar uma história para vocês. Vamos lá? Tchau! Como passe de mágica, então, de cara pintada. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Como é que a gente se sai? Vai que a gente acerta de primeira aqui. Então, Lu, vou deixar você começar. Vai lá. Viu? Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos!
Voltamos! Então você que está nos acompanhando agora, perdeu o comecinho do nosso programa. Esse é Diversos da Pós. Diversos da Pós, não, por dentro da Pós, olha lá, eu já errando o nome dos programas aqui. Mas também, então fica aqui o convite para vocês também curtirem o Diversos da Pós, que está também dentro da Rádio Ninter, tudo do Grupo Ninter. Mas a gente segue aqui por dentro da Pós, falando um pouquinho sobre vagas temporárias e trazendo uma série de dicas. Antes da gente entrar para o intervalo, o professor José trouxe algumas dicas de como aí se preparar para uma entrevista, como você que está procurando por essa vaga, quer fazer dessa vaga temporária virar, se Deus quiser, uma vaga efetiva também, que a gente sabe que é uma grande possibilidade, mas algumas dicas, como você chegar nessa entrevista, também como você se destacar, né, José? E aí, para a gente seguir nessas nossas dicas que você trouxe para a gente hoje, que mais que a gente pode falar para o pessoal aqui? Perfeito, pessoal. Ainda utilizando as anotações que eu fiz, né? A listagem que eu fiz para trazer para vocês. O último a gente falou sobre não se atrasar, né? Que era a dica meio óbvia, mas sempre vale a pena frisar. A próxima que eu separei aqui para vocês, pessoal, demonstrar entusiasmo. Porque a gente que já participou de alguns processos de recrutamento e seleção, a gente sente o entusiasmo da pessoa, do candidato, não é, professora Oriana? A gente sente se ele está ou não interessado naquela vaga. Isso, claro que vai fazer diferença num processo de recrutamento e seleção. O recrutador, pessoal, isso é interessante a gente manter em mente, ele está tentando ver o máximo possível sobre você, né? E ele tem ali alguns minutos para fazer isso. E você também tem alguns minutos para demonstrar para fazer com que ele observe em você qualidades e situações que você encaixa ali para aquele trabalho, né? Então, demonstrar entusiasmo é, assim, algo que faz muita diferença numa entrevista de emprego e que é bom a gente manter em... Claro, né, a gente não precisa ser eufórico, né? Mas a gente não pode ser meio mortinho também. A gente tem que ter uma linguagem firme, olhar no olho, né? E manter postura, né? Às vezes você senta lá, e o pessoal já quer sentar de qualquer jeito na cadeira, né? O pessoal já senta alinhadinho, né? Assim, demonstra que você tá ali, celular, né? Essa coisa de demonstrar interesse tá muito associada também. O pessoal já começa a tocar, peraí, pega o celular e já... Isso é complicado, né? Já é desconfortável aqui. Imagina eu, José, aqui no momento do programa, já abrindo o celular, já querendo... Fica desconfortável, né? Para quem tá do outro lado assistindo, para quem tá conversando. Você sabe que a pessoa já perde a concentração só de olhar para o celular ali, né? A gente tá olhando, mas é porque a gente tá seguindo a nossa pauta aqui hoje. Mas... Porque fica realmente... Fica feio, né? Então, desliga o celular ou deixa ele no silencioso nesse momento. E porque também isso tudo demonstra o interesse que você está interessado na hora que a pessoa está te perguntando e você também está falando ali sobre você ou, né, qual é o interesse em relação a essa vaga, né? Exatamente. E tem uma outra dica que a gente separou aqui para vocês que eu acho que ela tem uma ligação muito direta com essa, que é a escuta ativa. Então, você está, normalmente uma entrevista, né, existem vários tipos de entrevista, a gente sabe, mas a mais tradicional é aquela conversa entre duas pessoas, né? Então, é importante também que quando a gente esteja na entrevista, quando o outro esteja falando, a gente escute. A gente escute com atenção, dê atenção para aquela pessoa. Porque às vezes a gente fica tão ansioso, às vezes não é por mal, pessoal, mas às vezes a gente fica tão ansioso que a pessoa está falando, e quando ela está falando, a gente está pensando no que a gente vai responder depois. E daí dá aquela confusão mental, né? E você quer impressionar, né? Você quer impressionar, você fica preocupado, né? É verdade. E essa questão da escuta ativa, o José está falando, a gente conversa muito sobre isso dentro das soft skills, que é dentro do processo de comunicação. E percebam, assim, comecem a perceber isso no momento. Eu, José, que a gente está falando muito, mas saibam que o processo de escuta é muito mais difícil do que o processo de falar. Né? Então, assim, vocês que estão nos escutando agora, o processo de assimilação, que você tem que fazer tudo isso mentalmente, entender o que a gente... E processar essa informação que a gente está trazendo para vocês, é muito mais difícil do que a gente está falando aqui. Então, isso tudo, lá no momento da vaga, vai ser bem importante. Realmente, a gente está lá tão ansioso, às vezes as pessoas perguntam e você responde outra coisa, porque você está nervoso, né? Você quer trazer, quer impressionar. Mas é bom treinar, às vezes fazer um treinamento com alguém em casa, trazer umas situações. Hoje na internet a gente acha várias questões também. Procura ali umas perguntas mais faladas. Geralmente a gente tem isso mapeado já, o que os recrutadores gostam de perguntar, mas façam treinos. Converse com alguém em casa. Pergunta isso, pergunta aquilo. E de repente você vai se soltando mais, né? Você já vai trazendo situações, já vai mapeando, listando, que nem o José falou. Escreva.
né? Já vai trazendo situações que... Porque qualquer recrutador vai perguntar sobre experiências passadas, momentos em que você teve que trabalhar em equipe, fale o momento que você teve que fazer isso, que você teve que fazer aquilo, teve um conflito, como é que você solucionou esse conflito? Isso é um clássico. Então, já separe momentos da sua experiência, da sua vida profissional, que você tenha passado por isso. Então, você já anotar isso e não minta, né? Já vamos fazer aqui. Não vai mentir, não vai criar momentos. Ah, gente, eu tô criando um momento aqui para ficar bonito. Procurei na internet um bacana e você nunca passou. Não, isso a pessoa que tá ali, ela tem muita experiência. Então, ela vai saber que aquilo é mentira, ela vai começar a te perguntar outras coisas, você não vai conseguir fugir daquilo, ela vai perceber que você tá mentindo. Então, não minta, né? Se você não passou por aquela situação, fale, não passei por uma determinada situação ainda na minha vida e tal, mas talvez eu agiria dessa forma, agiria dessa forma. Então, trazer esse comportamento, trazer essa visão pro recrutador é muito interessante. Então, treinar em casa também é uma bela dica. Exatamente. E a dica, a outra dica que a gente abordar é justamente sobre isso. Então, é responder corretamente as perguntas. Então, vai precisar da escutativa, que a gente estava falando, né? E vai também precisar que você esteja preparado para você responder, como a professora Oriana acabou de comentar com a gente, sobre algumas experiências, sobre algumas habilidades suas. Então, você anotar elas, você entender bem elas, você vai dar uma boa resposta. E nunca mentir também, como a professora Oriana comentou. A gente não pode mentir. Então, não tem problema, de repente, falar assim, você, vamos supor, aqui uma vaga de emprego temporária, você tem inglês fluente. Não tem problema, de repente, você falar, não tenho, o meu é intermediário, pré-intermediário, porque às vezes o entrevistador sabe que lá dentro da empresa eles têm um programa de treinamento, um programa de desenvolvimento, e que talvez para o teu cargo, no futuro, seja necessário o inglês, mas naquele momento inicial não. Então eles podem ver você como uma pessoa honesta, uma pessoa pé no chão, que é coerente e coesa na fala, e isso às vezes vai valer mais do que você saber inglês fluentemente. Então você ser sincero, ser coerente e coeso na entrevista é legal também. E outra coisa dessa questão de mentir e tudo mais, e trazer essa questão toda que o José está falando, também os termos clichês, né? Então, assim, é um básico, né? Fale pontos negativos, aspectos negativos em relação, né, a você. As pessoas, eu sou muito ansioso. É um clássico. Perfeccionista eu sou muito ansioso e perfeccionista. São ótimos exemplos. Então, não, gente, para lá, pensa um pouquinho, faz uma listagem. Ninguém é perfeito, a gente sabe. Mas, eu tenho problema com isso, com, não sei, organização. Mas eu tento melhorar dessa forma, eu tento trabalhar assim, então eu anoto as coisas. Enfim, você não é ruim a gente falar aspectos negativos. E ninguém vai ali te desclassificar, nossa, é muito horroroso, né? Então, quer trazer pontos que por vezes não são tão negativas assim, mas é por um simples clichê, porque todo mundo fala. Então, o recrutador, assim, ele só não vai revirar os olhos porque ele não pode, mas ele vai... Exatamente. Poxa, mais um termo clichê, né? Mais um que trouxe, né? Então, evita também. Então, por isso que essa listagem que o professor José falou no início, ele escreva, sente, pare, é uma preparação. É isso tudo que a gente tem falado. Claro que a gente está puxando aqui o gancho hoje para vagas temporárias, por conta do mercado hoje que está aquecido para as vagas, em termos do mês que nós estamos, a Páscoa, e a gente tem isso ao longo do ano, mas essas dicas todas valem para a entrevista que você vai fazer amanhã. E é para uma vaga, CLT, enfim, que é uma vaga mesmo, com contrato efetivo. Então, todas essas dicas, tudo isso que a gente tem trazido, vale para todo mundo, né, José? Vale para todo mundo. Então, vale a pena você parar um momento e se preparar para essa entrevista, né? Exato. E ser você mesmo, autêntico, né? Quando você estava comentando justamente sobre apontar, né? Falar, diga alguma coisa, um defeito teu ou algo que precisa ser melhorado, trabalhado, né? E sempre é o perfeccionista, aquilo que a gente falou, né? E se me perguntassem hoje, eu ia ser muito sincero. Sabe o que eu iria dizer? Eu dizia assim, gente, eu me perco em datas. E era uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Se eu não colocar na agenda, hoje eu uso o Outlook, aquele programinha da Microsoft, se não tiver lá, para mim não existe. Então, assim, numa entrevista eu não teria problema de falar, gente, olha, eu preciso anotar as coisas, eu preciso ter uma dificuldade com data, mas eu reconheço isso, eu sei trabalhar com isso e tá tudo bem, sabe? Muito melhor do que eu falar, nossa, sou perfeccionista. Né? Exatamente. E ali você também... E a pessoa vai ver que você tem... Mas você procura se organizar, se você traz uma solução para aquilo. Né? Reconhece que é um grande fator já de reconhecer aquilo que você, né?
você já tem de ruim, que a gente também tem coisas boas, e eles vão perguntar o que é positivo em você também, então isso é legal. Também reconhecer Que é também reconhecer isso, mas e aquilo que é negativo da gente procurar sempre melhorar. E tem coisas que a gente vai precisar, como o José ali, de um software, de alguma coisa, uma ajuda externa, porque a gente não vai conseguir sozinho, né? Então, a gente, mesmo assim, não vai conseguir. Tenta evoluir sempre, mas não vai conseguir. E tem recursos para isso também, nesse sentido, né, do José, que ajuda a organizar, né? E aí a gente até salienta, pessoal, essa questão de algo que você precisa melhorar, porque normalmente, pela nossa experiência, é justamente onde as pessoas tentam maquiar mais. Exato. É que quando elas têm que falar sobre coisas boas, sobre habilidades, claro, vai ter dificuldade, mas normalmente as pessoas aí, elas têm elas conseguem se desenvolver melhor nisso. Mas quando falamos de falar coisas que precisam ser melhoradas, as respostas costumam ser sempre clichês. Bom, passando, pessoal, usar exemplos bem definidos. Então, quando pedirem exemplo, como que foi sua última experiência de trabalho em tal lugar? Você vai ter que relatar. Então, ser breve, conciso, coerente, que o seu relato tenha um começo, um meio e um fim, né? Dizer o que você aprendeu, o que você deixou de aprender, né? Qual que era o objetivo daquilo, e sempre de uma forma muito rápida, né? Por exemplo, vou pegar um outro exemplo aqui, vou pegar meu caso, né? Quando isso há 6 anos atrás, um pouquinho mais, quando eu entrei na Uninter, eles me perguntaram justamente isso, né? Exemplos anteriores. E eu falei, olha, eu tive um projeto, ele começou em tal data, meu objetivo era esse, ele durou tanto tempo, a gente cumpriu o prazo, eu tive tal comportamento, depois eu vi que eu poderia ter melhorado isso, que voltamos ao reconhecer, né? Porque somente reconhecendo que eu vou poder mudar algo. E a gente sempre tem alguma coisa para mudar. Então, quando você for falar de exemplo de trabalho anterior, ser bem coeso, com começo, meio e fim, né? Uma outra dica que a gente colocou aqui para vocês, fazer pergunta para os entrevistadores. Que é outra coisa que a gente observa, né, professora Oriana, que às vezes as pessoas elas não perguntam. E vocês têm essa liberdade, né, de perguntar, de fazer perguntas para o entrevistador. Até, por exemplo, vamos colocar vagas temporárias, né, que é o nosso objeto aqui. Às vezes a vaga temporária ela é uma excelente forma de você mudar de carreira, de você entrar num outro departamento, que foi o meu caso, né? Eu saí do corporativo e fui para a docência. Então, era um mundo novo para mim, é um mundo que eu almejava, que eu lutei e batalhei para conseguir, mas era um mundo novo. Então, eu perguntei, e vocês também podem perguntar assim, nessa função, nessa área de atuação profissional, quais são os grandes desafios? O entrevistador bem preparado, ele não vai achar isso ruim. Pelo contrário, ele vai ver, poxa, eu estou diante de uma pessoa que tem responsabilidade. Porque o entrevistador, ele se preocupa, vamos pensar um pouquinho no lado dele, né? O recrutador, ele vai estar preocupado também em selecionar alguém que dê certo. Selecionar alguém que vai sair depois de um tempo, ele vai criar um problema para ele. Então, quando ele é um bem treinado, um bem capacitado, né? A gente está falando de um belo profissional de recrutamento, ele vai ficar atento a isso. Né? Então, é importante a gente passar essas informações para o nosso recrutador. E todo mundo, quando acontece isso, né? Todo mundo passou por um momento de entrevista. Você tem alguma pergunta? Você, já sei tudo, não, tá tranquilo, né? Tipo assim, eu só quero, me fala que eu passei, né? Então você fica preso, né? Você não quer perguntar realmente, porque você fala, meu Deus, o que ele vai achar se eu perguntar? E às vezes eles falam, ficam esperando para falar sobre salário, e aí às vezes as pessoas querem perguntar, ou sobre a carga horária, enfim, como é que vai ser o trabalho. Então você fica ali se resguardando naquilo e, poxa, pergunta, você está com dúvida também sobre essa vaga, porque também tem total direito de uma pessoa que está ali, de repente, você, numa descrição de vaga, que você se aplicou para aquela vaga, você achou que era uma super vaga, achou que era aquilo e tudo, e chegar no momento do recrutamento lá, da entrevista, e conversando, e você perceber que aquela vaga não era aquilo que você estava esperando, né? Exato. Ou às vezes em relação a salário também, porque algumas vagas não dão. Ali a questão já tem essa tratativa salarial, já te dão uma faixa salarial, tem outras que não dão. Então, você chega na entrevista e fala, poxa, mas não era isso que eu estava procurando, não era isso que estava de acordo com o meu objetivo. Então, também perguntar e tal, para você também se posicionar como um profissional e falar assim, olha, agradeço muito, agradeço o tempo de vocês, mas você vai simplesmente entrar na vaga por entrar, né? Então, assim, em agradecer o recrutador e falar que você também não tem interesse. Então, perguntar sobre a vaga, entender mais sobre a vaga, porque realmente poupa teu tempo de, poxa, de repente você tinha outra oportunidade
em outra empresa que vai te chamar e você não foi porque simplesmente ficou com medo de perguntar ou de dizer que não era aquilo que você estava procurando, não era aquilo que estava adequado àquilo que você estava procurando, né? Então, acho que esse perfil também é muito tranquilo a gente ter. Então, não se sintam com problemas e recuados em perguntar, né? Exato, até em vagas temporárias, você pode perguntar, existe alguma possibilidade de efetivação? Né? Então, né, a gente tem que fazer perguntas. Tá tudo bem, pessoal, fazer perguntas, né? E o acompanhamento, essa é a 10ª dica que eu trago aqui para vocês sobre a entrevista. Muitas vezes a gente fica esperando, né, o RH dar um retorno para a gente, e às vezes é uma empresa muito grande, que daí está fazendo o recrutamento de seleção com muitas pessoas. Se o RH ele te deu um telefone, e principalmente e-mail, para entrar em contato, mande um e-mail para ele, né? Fala assim, olha, me candidatei, tal dia, para tal vaga. Você pode mandar um e-mail perguntando, olha, eu estou aqui, eu ainda estou à disposição. Claro, ser bastante cortês, né? Não cobrar, mas olha, eu ainda sigo à disposição de vocês. Se tiver alguma novidade, por favor, entre em contato, que também vai demonstrar interesse. Claro, isso respeitando alguns prazos, né? Por exemplo, você passou por uma entrevista e eles falaram, olha, em 2 semanas a gente vai te dar o retorno. Se não passou as 2 semanas, dali 2 semanas e meia você já está apto a mandar um e-mail bem cortês, se colocando à disposição. É ótimo, né? Não vai sair da vaga, terminar de sair da vaga, ali no portão já... Oi, eu tenho um resultado? Também não vamos pressionar, assim. Mas é realmente como o José falou. Espera o prazo, se eles deram um prazo aí, até 2 semanas a gente já vai ter um resultado final aí em relação a essa vaga. Então, deu lá o tempo, você pode sim mandar um e-mail, não tem problema, né, José? Eu acho que é muito legal. E de tudo isso, e se você... Eu gosto sempre de falar para as pessoas, né? Quando a gente conversa sobre isso. E se você passou por todo esse processo, né, de entrevista, conversando, e você não foi escolhido, se você não foi selecionado pela empresa, poxa, para um pouquinho, relembra como é que foi o processo como um todo. Também você pode ser que alguma qualificação ali ficou faltando, alguma coisa ali, que nem o José falou, algumas empresas têm esses programas de capacitações internas que ocorrem ao longo do tempo, então algumas coisas elas são bem flexíveis, né, em relação a isso, então inglês, enfim, porque falar, poxa, ela vai acabar aprendendo aqui dentro, a gente consegue desenvolver. Mas alguma coisa, às vezes técnica mesmo, faltou. Então precisa entender qual que foi o ponto, né, principal ali, perceber que você não passou naquela entrevista, relembre tudo e use isso como experiência. Exato. A gente vai levando de uma experiência para outra, né? De repente, talvez eu não fui tão preparado, talvez eu não olhei a empresa antes, eu não fui ver sobre o que ela trabalhava, qual que era a missão, visão, valores. Gente, entrar lá, o que é a empresa, a gente não sabe, a gente simplesmente pega o currículo, vou falar também sobre aqui um caso de vida mesmo, quando a gente é mais jovem, quer entrar no mercado de trabalho, quer trabalhar, você só vai no dedo, né? Tec, 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 só vai aplicando o teu currículo para várias vagas e acaba esquecendo um pouco de olhar a descrição da vaga ali, né? Ver se está adequado, se é aquilo que você quer, se você quer entender a empresa. Ia para a entrevista sem saber a empresa que estava ali recrutando, sem olhar. Hoje em dia a gente fala muito de propósito, né? Então lá em várias empresas você vai olhar a empresa e do lado vai ter um ícone lá, propósito. Entra para ver o propósito da empresa. Então, saber essas informações, estar preparado, simplesmente só se aplicando, só porque você quer uma vaga, poxa, às vezes você poderia ganhar muito mais com isso se você tivesse um pouco mais de paciência e pesquisar realmente, parar, olhar, entender sobre aquilo tudo. Então, faça essa retomada, né? Quando a gente está falando sempre sobre entender e tudo mais a empresa e estar preparado para ela, também remete a isso, né? Aí a voltar ao que você passou e trazer isso como experiência. Poxa, foi naquela vaga, puxa, acho que foi isso que não deu certo. Ou talvez eu estou precisando me capacitar mais, eu estou precisando de uma especialização na Uninter. Né? Exatamente. Lá em recursos humanos com a professora Oriana, ou eu estou precisando de uma capacitação e especialização com o professor José, lá da parte de RI, de relações internacionais, ou na saúde, enfim. Estou precisando me especializar, eu só tenho a graduação. Só tenho não, mas eu tenho a graduação. Então, a gente costuma dizer, a gente precisa continuar, né, essa formação. Então, claro, para quem está começando aí, tem a graduação ainda, mas pensar já numa especialização, não parar, continuar com essa formação continuada, né? Essa educação continuada que a gente costuma dizer. A gente tem, as pessoas costumam falar sobre uma graduação
dura 4 anos, né? A gente tem o nosso pró-reitor aqui da Uninter e ele sempre costuma dizer que uma graduação não dura 4 anos. Ela dura 4 anos e 9 meses, porque você tem a especialização. E vai por grande causa. Não pare. Né? Se você está terminando sua graduação, quem está nos escutando, vá para uma especialização. Aqui na Uninter a gente tem mais de 200 especializações e com certeza uma vai estar adequada para você. A gente tem muitas grades, você pode acessar lá uninter.com na aba pós-graduação. Então lá nossas 24 áreas que nós temos hoje. E aí você, com certeza, uma vai se adequar a você e você, com certeza, vai estar preparado para esse mercado de trabalho também. José, a gente está finalizando o nosso programa hoje. Foi muito bom estar aqui com você hoje. As dicas, o pessoal também. Depois procurem a gente pelas redes sociais, LinkedIn, as nossas páginas da pós-graduação no LinkedIn, no Facebook. Converse com a gente lá que vai ser muito bacana. Muito obrigada por estar aqui. Eu que lhe agradeço a todos vocês pela oportunidade. E é isso, né? A gente deseja muita sorte para todos que estão procurando emprego, que querem trocar de área. Muita sorte e bons... E vai dar certo. E vai dar certo. E vamos estudar, pessoal. E vai dar certo. E venha com a gente para a Uninter. E até a próxima.